Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Eu sou a jornalista Letícia de Lima, gerente de comunicação aqui da Câmara de Vereadores de Gramado, e você nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook e também canal do YouTube. Hoje estamos iniciando mais um programa especial em alusão à nossa 12ª Semana Legislativa e estamos recebendo aqui convidadas muito especiais novamente. Estamos recebendo aqui a Natiele Krasman, que foi a nossa homenageada na área do empreendedorismo, e também a Marli Zimmer, que foi a nossa homenageada com o título de Mulher Cidadã pelo segmento das atividades comunitárias. Natiele, Marli, sejam muito bem-vindas à TV Câmara. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada, Letícia. Bom, para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, para a nossa comunidade e falar um pouco da relação de vocês, no caso da Marli, com atividades comunitárias e no caso da Natiele com o empreendedorismo. Começando com a Marli, então. Vamos lá, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Eu sou Marli Zimmerville, sou casada com o Valdir, mãe da Ana Paula e do Leonardo, avó do Tomás agora, e sogra do Regis e da Nathalie. Minha trajetória dentro de trabalhos comunitários. Bom, isso começou muito cedo. Lá na minha adolescência, eu já participava de grupo de jovens, as ações sociais. Sempre tive uma vivência muito ativa dentro da igreja, né? Então, isso me levava, a essas ações sociais. Então, foi no grupo de jovens, depois, mais tarde, associação de moradores, clube de mães, CPM de escola, né? E, paralelamente, sempre o trabalho como catequista dentro da nossa comunidade. E lá, para o ano de 2005, a gente fundou o nosso projeto, né? Que é a menina dos olhos, que é o que nos encanta, né? Que é o PAMA. E acho que é isso mais ou menos a minha trajetória, né? Dentro dos trabalhos comunitários, né? Me vejo como uma pessoa muito inquieta, questionadora sempre. Sempre acreditando e muito esperançosa no mundo melhor, acreditando nas pessoas. Né? Então, é o que me motiva a essa vida. Tá certo. Você, a gente pode dizer que é uma das fundadoras do PAMA, isso? Sim. Começou com você? Sim. Certo. E Também. Quantos anos? Faz quanto tempo? Foi 2005, né? Então, são 18 agora. 18 anos, Então, tá certo. E Natiele? Nossa, que honra, né? Aqui, parabéns, Marli. Meu nome é Natiele, eu sou, dentre os diversos papéis aí, sou mãe, sou empresária, sou esposa, filha, e é uma honra estar aqui, né? A minha trajetória do empreendedorismo começou, eu venho de empresa familiar, então eu realmente fui criada dentro do comércio, do varejo. Inaugurei a Cria Amigos, oficina de ursos aqui em Gramado no ano de 2016. Mas eu vejo que muito do meu papel de empreendedora, até ouvindo a dona Marli falar, como é bom quando a gente se encontra com um propósito, né? Ela, desde a minha adolescência, também participava de grupo de jovens empreendedoras, fui presidente do CDL Jovem, eu sou natural da cidade de Uruguaiana, então é uma trajetória que a gente vem construindo, né? Para até, enfim, chegar nesse momento aqui honrada de estar dividindo com vocês, mas é tudo de um trabalho de anos atrás, né? Eu sou formada em administração de empresa pela PUC Rio Grande do Sul, então acho que o empreendedorismo, a administração, ela realmente está na minha veia, assim, no meu DNA. E a gente vê a paixão, cada uma falando da sua área, dá para perceber. Como que foi para vocês receber o convite, né? Para ser a Mulher Cidadã esperavam? Foi uma surpresa? Conta um pouquinho como foi esse momento do convite. Você sabe, Letícia, que quando eu recebi o convite, assim, eu realmente primeiro fiquei entusiasmada, chocada, porque eu sou natural de Uruguaiana e a história da Natiele com Gramado, ela começou em 2015. Eu sempre amei Gramado e sempre nas fugidas, né, da rotina do dia a dia, era para cá que eu queria vir. Aí eu fiz uma viagem em 2015 para Nova York pela minha empresa de Uruguaiana
E lá, do outro lado, né, enfim, comecei a desenvolver um novo modelo de negócio, que é a Criamigos. No ano de 2015, eu vim para Gramado todos os meses e me hospedava em diferentes hotéis para conversar com o pessoal, para ver como é que era o comércio, como é que eram os aluguéis de sala, quais eram os custos dessa cidade, né, que até então eu era somente turista e estava assim querendo vir para cá. E aí, o dia que eu recebo esse prêmio, que, né, sou convidada para ser homenageada dessa maneira, sem dúvida é uma validação, assim, é dizer que as escolhas, né, naquele momento foram as melhores. Valeu a pena. Valeu a pena, vale a pena. Eu adoro isso aqui, brinquei antes aqui nos bastidores que transferi título, carteira de motorista, tudo, e me sinto uma gramadense, assim, então é realmente muito satisfatório estar recebendo essa homenagem. Perfeito. Marli, como foi o seu convite? Bom, foi uma surpresa, né? Trabalho, né? Isso há 40 anos dentro desses serviços comunitários e foi uma grata surpresa. Fiquei emocionada, fiquei muito feliz em ver esse tipo de trabalho reconhecido, em ver a relevância que tem esse trabalho, né? Então, é isso que me emociona, é saber, né, que esses trabalhos, que esse olhar para as pessoas também é reconhecido. Né? Claro. Então, a minha emoção foi ver, né, que hoje, pelo PAMA e pelo trabalho em si da comunidade, de tantas pessoas que se doam, voluntários, né, tanto trabalho anônimo que existe que nós não temos ideia, né, do quanto já se trabalhou, de quantas pessoas se convive, né. Então, hoje, receber, né, essa homenagem, eu acho que ela é de todo mundo que se doa, que pensa num mundo melhor, né. Com certeza. Estamos aqui como representantes de muitos, né? Tem muitas. Né? Exato, até no programa de ontem a gente estava falando, né? Quando uma mulher vence ou chega em algum lugar, e muitas vezes ela também está representando outras mulheres que tiveram na sua trajetória, enfim. E pegando esse gancho, eu gostaria de saber de vocês, na vida de vocês, quais são as mulheres que colocaram vocês nesse ponto que vocês estão hoje? A quem vocês dedicariam aí, entre as mulheres da vida de vocês, esse prêmio, esse título? A minha mãe, assim, ela ficou viva muito cedo, né? Então, eu fui criada numa casa com a minha mãe e mais 4 irmãs. Né? Então, muitas mulheres. Muitas mulheres. Então, ela, sim, é um exemplo. Dentro da minha área de atuação, eu digo que um exemplo de doação, e aí é doação completa, né? Nós temos a Madre Teresa de Calcutá, nós temos a nossa santa brasileira, né? Que é a Irmã Dulce, né? Santa Dulce dos Pobres, aqui da Bahia, que é uma vida de dedicação, né? Mas, se eu penso mesmo assim, ó, o que me inspira e o que me faz trabalhar são essas mulheres anônimas que batalham. São histórias que a gente não tem ideia, né? Então, vendo Gramado, uma cidade turística onde não tem horário, não tem fim de semana, né? Então, essas donas de casa, essas trabalhadoras que ocupam 2 jornadas, 3 jornadas, né? E o quanto elas batalham, o quanto elas são fortes, elas são muito mais do que muitas vezes essas mulheres que aparecem, né? Então, acho que a minha inspiração é na mulher do dia a dia, né? Na trabalhadora brasileira. Perfeito! A vida nos bastidores acontece, né, dona Marli? Mas é bem reflexiva, assim, essa fala e a energia que a dona Marli fala, porque eu sou, a minha vida empreendedora, vamos dizer assim, né, até pela missão, eu vim de uma empresa familiar, da onde o nome da empresa era Júlia Modas, que é o nome da minha bisavó, foi fundada pela minha tia, começou a ser administrada pela minha mãe, eu assumi, eu venho de uma família de mulheres muito fortes, muito sempre ligadas ao trabalho, né? Tenho 2 filhas mulheres também, então acho que quando a gente vê uma trajetória e olha para o nosso seio, né, para o nosso berço, e encontra ali
conforto, reconhecimento e trabalho, né? Força, porque às vezes quando a gente se inspira em alguém, a gente também se inspira nas ativações que aquela pessoa faz na nossa vida. E aí no mundo empreendedor tem N mulheres hoje de destaque na sociedade, em Gramado também, no comércio de Gramado temos muitos, os negócios, né, 60% das novas empresas hoje são fundadas por mulheres. Então esse é um dado que a gente vê que da sociedade está, né, o fato de a mulher estar assumindo mais o seu papel, está sendo reconhecido. E aí falar de mulher, falar de empreendedorismo, sem dúvida trajetória familiar, e sem dúvida estar aqui sendo homenageada, né, por este tema, assim, é um tema que me orgulha. Quando a gente inaugurou a Cria Amigos em Gramado, eu tenho a Verônica como sócia, né, que junto com ela, assim, a gente troca muito, a gente é muito cúmplice, parceiras, e sem dúvida essa trajetória e esse prêmio também é nosso, né, Com não certeza. é só eu estou aqui representando as duas. Perfeito. E, Natiele, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho, você comentou sobre a sua bisavó, sobre a sua avó, e como que foi esse caminho para a fundação da Cria Amigos? Conta pra gente um pouquinho, assim, desse case de sucesso que é hoje em Gramado a rede Cria Amigos. Você sabe, Letícia, que a gente brinca, nós éramos, em 2016, as duas meninas loucas querendo vender ursinho de pelúcia na era digital, né? Aí a gente tá, se Deus quiser, ano que vem, inaugurando nosso primeiro hotel temático infantil e a gente segue as duas meninas, mulheres, né? Mas a trajetória da Cria Amigos, então, ela surgiu através de uma memória familiar da minha avó, que fazia bonecas de crochê. Eu vim de uma família muito humilde. E aí, nessa viagem, em 2015, junto com a Verônica, a gente começou a formatar um novo modelo de negócio que até então no Brasil não tem concorrentes. Né? Uma certeza que nós tínhamos desde janeiro de 2015, que foi quando a gente começou a formatar esse negócio, era que esse negócio precisava nascer em Gramado. Porque a Verônica já morava aqui, eu ainda morava em Uruguaiana, a gente já tinha várias amigas em comum, assim. E aí a gente começou a desenvolver, e por que não, né? Eu acho que as crianças, olhando para as crianças, hoje é tudo muito descartável. Não se tem mais vínculo com o brinquedo. E a gente estuda muito as gerações, as culturas, como que a gente foi criado, como que a geração de hoje está sendo criada. E aí viu-se a necessidade de lançar um negócio em cima de afeto, de sentimento. Né? Eu acho que hoje a Cria Amigos a gente não vende ursinho de pelúcia, a gente vende sim a experiência, o vínculo com o brinquedo. Eles dão vida a seus amigos, eles têm certidão de nascimento, né? Eles saem com casinha das nossas lojas. Então a gente vê nessa trajetória aí de 7 anos de marca o quanto a gente consegue se fazer presente na vida das crianças. E aí a pelúcia traz segurança, traz afeto. A gente tem histórias até de pedido de casamento nos ursinhos. Então, a frase que a gente costuma dizer é que a Cria Amigos é para todas as crianças, inclusive as que já cresceram. Sim, afinal somos todos, né? Você tem uma certeza, né, que dentro de todos os adultos existe uma criança. Aí a gente chegou em Gramado, então, em 2016, para inaugurar a primeira loja, né? Gramado nunca foi uma dúvida, então? Gramado nunca foi uma dúvida. O que a gente inaugurou a primeira loja na Rua Lateral, né? Porque até então a Borges de Medeiros, para o nosso plano de negócios, a conta não conseguia fechar, vamos dizer assim. E quando a gente colocou o primeiro urso, que foi um urso de 3 metros de altura, na frente da oficina, como a gente chama carinhosamente as nossas lojas, a gente dizia que a gente precisava atrair o público, a gente precisava atrair o turista, para dizer o que era a Cria Amigos. Nós nunca fomos uma loja de urso. E aí aqui a gente se vê como vitrine nacional. Hoje a gente está com 66 unidades. Nossa. A gente nasceu aqui, cresceu aqui, né? Porque quando a gente foi para o ponto ali na Borges também foi a nossa... A gente brinca que a gente nasceu, aí a nossa infância, agora a gente está entrando na nossa adolescência e, se Deus quiser, vem muito, né? Gramado nos proporcionou essa vitrine, esse crescimento a nível nacional. Hoje a gente tem lojas em 22 estados, mais o Distrito Federal. Então, somos uma marca nacional que nasceu em Gramado. 2 gramadenses, né, como eu falei, com muito orgulho. E as pessoas vivem dizendo, mas vocês não vão sair daqui, vão levar. Hoje, só em Gramado, a gente emprega mais de 70 pessoas.
e com muito orgulho a nossa matriz é aqui. Todas as pessoas que querem abrir franquia da Criamigos no Brasil têm que vir a Gramado presencial, passar pelo treinamento, é dado aqui uma semana. Então acho que ninguém nunca vai tirar essa essência da Criamigos com Gramado e Gramado com Criamigos, assim, isso nos orgulha muito. E todo o início, ele é sempre, a gente esbarra em muita dificuldade, né? Não dá para dizer que tudo são flores, porque realmente não é. Vocês imaginavam que em tão pouco tempo teria tanta expansão assim? Não. Nem nas melhores expectativas. Não, gente, é sempre muito desafiador, né? Ainda mais quando a gente está falando de um negócio de inovação, que inovação não é inventar roda, inovação é fazer alguma coisa diferente do que se faz habitual, né? Quando a gente vai nos congressos de inovação, as pessoas imaginam que lá vai ter alguma coisa inédita, e nem sempre. A gente vende ursinho de pelúcia existe desde a era clássico, dos nossos avós. Agora, como a gente faz isso, como a gente entrega essa expansão no nosso plano de negócios, assim. No ano de 2016, quando a gente inaugurou a primeira oficina aqui, eu tinha uma filha, na época ela estava com 4 anos. E aí a minha família, a minha estrutura, a minha rede de apoio, né? Porque eu acho que também meu lado maternal precisa muito de rede de apoio, estava todo em Uruguaiana. E eu fiquei 2 anos indo e vindo, eu ficava uma semana por mês aqui e 3 lá. Uma semana por mês aqui e 3 lá. E aí foi o ano de estruturação que eu dizia que eu conseguia também enxergar o negócio de fora, porque quando a gente chega, né, às vezes o empreendedorismo ele tem isso, a gente está dentro da operação, o serviço social também deve ter isso, e vem uma visão de fora para contribuir. Sim. E aí quando a gente começou a expandir mesmo a marca, que foi em 2018, foi quando eu fiz as malas, né, e eu disse, bom família, agora vamos comigo, trouxe familiares também. Esse crescimento da Criamigos, ele, né, sempre teve à frente eu e Verônica. A Verônica muito sabe lidar com as pessoas. Nesse crescimento, a gente fala que ele tem que ter base, porque tudo que cresce com uma base sólida, ele se sustenta. Então, a gente sempre cuida muito das pessoas e cuida muito da base do negócio. O que a gente é e o que é a nossa essência. Aí o crescimento foi uma consequência, sem dúvida. E adianta pra gente ir um pouquinho a questão do hotel. O que você pode dar de informação? Até ouvindo a Marli falar, assim, a gente ficou muito honradas de ter a oportunidade de fechar esse negócio com esse prédio. A gente está, né, o nosso primeiro hotel temático, na verdade não é nem nosso, é o primeiro hotel temático infantil do Brasil. No Brasil inteiro não existe hotel temático infantil e a Criamigos vai, então, inaugurar em 2024 no antigo prédio da Ortopé, que foi uma das maiores empregadoras da nossa cidade, né? Então, com todo mundo que a gente conversa sobre o prédio, sobre as memórias que o prédio tem, desde o sino, do horário, de todas, a gente se vê com uma responsabilidade muito grande e de entrega para a sociedade de uma alegria para aquele prédio. É um tesouro no centro da nossa cidade que não estava sendo explorado. Então, acho que a Criamigos a gente lida com criança, com família, e a gente vê que esse novo projeto, ele vem para agregar, ele vem para trazer ainda mais felicidade para a nossa comunidade como um todo. A gente vai ter várias também ativações com as pessoas que trabalharam lá, que têm memórias com o prédio, com várias famílias, né? Na nossa cidade hoje tem o que tem. Sabe que quando a gente foi contratar a construtora que está fazendo a obra, o pai do proprietário da construtora foi comercial na Ortopé e pediu, por favor, para entrar ali. Pediu, por favor. Então, assim, a gente... Toda uma nostalgia também. Toda uma nostalgia em cima e um compromisso, né, da Criamigos por trás para entregar de volta aí uma alegria e um bem-estar naquele prédio. Que bacana, estamos curiosos por este novo e inédito 2024. Empreendimento. 2024 está aí. Bom, Marli, na sua trajetória com o PAMA, são aí 17, 18 anos, né, como coordenadora. Fala um pouquinho pra gente assim, sobre os desafios, os principais desafios que você enfrentou liderando essa instituição tão importante na nossa cidade. Sim. Contar um pouquinho, talvez, tudo bem, fazem 18 anos, mas nem todo mundo, né, conhece a história, né.
nós somos do bairro Piratini, né? E então éramos 4, 5 catequistas e víamos que precisávamos oferecer algo mais para nossas crianças, né? Isso há 20 anos atrás, os desafios eram outros, né? Na época, a gurizada ficava muito na rua, né? Claro, hoje a rua está dentro do quarto e a gente não tem mais, né? Os desafios são outros, mas continua sendo essencial esse espaço, né? E aí pensamos em alguma coisa. Procuramos, então, na época, o pároco, enfim, tivemos o apoio e funciona. Então, é uma pastoral, né, do menor adolescente. A mantenedora é a Igreja Católica, né? E começamos o trabalho com a gurizada. Porque, na época, assim, a questão da drogadição, da gravidez na adolescência, o bairro Piratini é onde moram os trabalhadores do comércio, da indústria, né? E aí nós precisávamos acolher essa gurizada, né? Não pode... Tu ensina algo na catequese, depois solta eles para o mundo e assim, né? E aí, na época, a Rose Cardoso era conselheira tutelar também. Então, ela tinha uma visão, nós tínhamos uma visão das crianças que tínhamos na catequese, mas ela tinha uma visão muito maior, né, como conselheira. E aí começamos, né? A gente conseguiu logo o apoio de algumas pessoas, começamos com 40 crianças na época. Hoje atendemos em torno de 90 crianças, é que o nosso espaço também, né, não comporta mais. É uma forma de oferecer, né, é um espaço de acolhimento, em primeiro lugar, a essas crianças que passam muito tempo sozinhas em função da vida do trabalhador gramadense, né, o que se impõe a essas crianças. Então, é um espaço de acolhida, de convivência, né, e de aprendizado. Então, hoje nós temos várias oficinas, eles passam assim, uma tarde, todos eles têm que passar uma tarde toda. E aí depois eles escolhem mais 3 oficinas, eles podem escolher que eles vêm nos outros dias e passam mais 1h30. Né? Então, é bastante tempo de convivência e que tu consegue formar vínculos com essa gurizada. Né? Então, hoje tem artesanato, tem a informática, tem música, né? Eles fazem educação musical, tanto instrumental, daí, conforme daí cada um vai se identificando. Tem dança, teatro, inglês, enfim, né? São várias oficinas, e é uma forma de oferecer a essas crianças o que grande parte, mais de 90% deles não teria acesso, né? Então, de poder dar a oportunidade, né? Eu digo, se o empresariado gramadense se desse conta do quanto é um trabalho, e querendo ou não, essas crianças são preparadas para o mundo do trabalho. Elas vão lá, elas começam com a gente em torno de 10, 11 anos e saem com 15, 16. Quando eles estão maiores, a partir dos 14 anos, começa a se fazer uma preparação para o trabalho. A gente tem, né, então, o pessoal do CIE nos ajuda, o pessoal do SENAC também, né, e a gente vai preparando essa gurizada para o mundo do trabalho. Os nossos desafios, sempre o que mais pesou foi o lado econômico, né? Então, para a gente conseguir manter isso, como sempre, né, as gurias, né, elas diziam, não, é providência divina, porque teve anos em que nós começamos sem ter um centavo, né, de começar um ano, e de não saber como ir, e conseguimos levar, né? Então, sempre foi. E durante esses anos, nós encontramos muitas pessoas boas. As pessoas, próprias pessoas da comunidade, sabe? As mulheres se organizavam, iam lá fazer artesanato, né, de costurar
coisas para a gente vender em brechó na feira feito em Gramado, vendemos. Se fazia galeto, rifa, tudo que se imaginar, né? E o envolvimento da comunidade, né? E tudo feito assim com muito amor, né? Aquele olhar para a gurizada. Isso que eu ia te perguntar, sendo mãe, sendo avó, tendo essa ligação também com a vida religiosa, é possível não se envolver com aquelas histórias que passam ali? Acho que não, né? Você, não. Me parece que tem esse perfil o perfil de acolhimento mesmo, de acolhimento. Né? E trabalhar com esse também era um desafio da gente conseguir separar um pouco. Tem difícil, eu tem imagino feridas que, sim, né? que ainda doem, né? Que aconteceram. De mães que perderam os filhos, né? Outras histórias, assim, um povo que vem cheio de esperança, uma família que veio de Pelotas, 5, 6 filhos. Aquelas crianças eu queria levar para casa, porque, por isso que eu digo assim, ó, de ser inquieta e não aceitar. Dizer assim, por que um ser tem que sofrer tanto e daquele tamanho? Então, isso sim, é um desafio a gente conseguir, às vezes, respirar, mas não tem como não se envolver e sentir a dor do outro, né? Com certeza. Mas com certeza essas famílias veem nesse espaço ali, né? Realmente um espaço de acolhimento, sim, né? Sim, a gente tem um reconhecimento e acabamos envolvendo os pais. Claro, tu vai sentindo conforme a coisa vai caminhando. Então, às vezes, né? Vai lá um psicólogo para conversar com os pais. Dependendo, sente o grupo, tá? Foi uma nutricionista para orientar, né? A gente vai sentindo um pouco o grupo, então chama alguém para conversar, se faz lá um café com conversa lá, né? E de ir envolvendo, né, os pais. Então, se tem uma relação muito boa, as crianças ficam conosco 4, 5 anos. Então, tu cria laços, né? E hoje eu vou fazer um exame lá no laboratório, tem alguém que passou pelo PAMA. Eu entro no mercado, tem alguém que passou, sabe? Dá Então, um orgulho isso? Dá. Tem vários que conseguiram, né? Se formaram aí pelo ProUni, né? Tem um menino, hoje mora em Taquara, que é arquiteto, está super bem. Que legal. Temos outros meninos que na área da tecnologia, né? Começaram lá com a informática. E tem a empresa deles, né? Hoje, né, que também pelo ProUni eles conseguiram, claro, outros acabam conseguindo, né, pagar a sua faculdade, mas eu digo, né, da gente conseguir fazer com que essa gurizada, né, porque a evasão, né, de quem começa o ensino médio e quem termina é muito grande. E a nossa gurizada é um percentual muito grande que termina o ensino médio, né? Temos, né, sempre conto, uma família onde ninguém tinha terminado o ensino médio, né? E aí as meninas foram para o PAMA, e aí uma delas começou a fazer psicologia, mas daí casou, enfim, não conseguiu, e uma outra está lá, está fazendo enfermagem e acho que vai conseguir. Então, até quebra, né? Porque isso não era, eles não vislumbravam isso, sim, né? Sim. Então, da gente ver, tem histórias... Era possível, né? Não é para mim. A quebra de padrões. De padrões, de coisas que... E é aquilo, alguém precisa fazer algo. Eles sozinhos, remando, não vão, né? Então... E se você já tem, às vezes, né, uma família desestruturada, enfim... acaba também vendo nesse espaço todo esse apoio, né, que é primordial para os estudos. A gente sabe que não é fácil, né, trabalhar, estudar, não é fácil. Realmente. E aí aquilo acaba sendo um espaço de acolhida, de convivência, né? De qualificação. E de aprendizado para a gurizada. Né? E hoje, daí, né, tem que reconhecer, eu já disse para o Luia, né, que a ideia dele né, do projeto lá das emendas impositivas, né, é um divisor de águas, e o FEDOCA sancionou, então, sim, para o serviço social, né, para as ONGs, enfim, né, isso faz toda a diferença, né, que daí isso nos deu um fôlego, dá um alívio, né? Um alívio de conseguir uma forma de
fomentar aquilo. Dona Marli, a comunidade de Gramado sempre muito engajada com as nossas entidades, né? É uma comunidade bem solidária também, né? Sim, sim. Nós temos, né, assim, nós temos pessoas, apoiadores. Ela nunca disse, enfim, a gente não costuma citar, né, mas nós temos a Janete lá do Chocolates Floribal, que desde o primeiro mês que a gente abriu, né, até hoje, ela é alguém que mensalmente, né, da forma que dá, né, nos ajuda. Né. Como temos outras empresas, né, o seu Gino Perini nos fornece quase que toda a alimentação para a gurizada, né, inclusive a farinha que a gente faz pães para vender, para arrecadar fundos, né, então assim, são, e mesmo outros, né, mas eles são, né, de longa data, e é contínuo, né? Mas, no geral, sim, quando a gente, né, eu digo, começava sem ter um centavo, sempre conseguimos, né, um apoio, um retorno, alguma coisa. Claro que a gente sempre trabalhou, né, muito. Um parceiro é o Lions Club, né, eles sempre foram muito parceiros nossos também. E as pessoas, o entorno ali, né, do nosso bairro, das pessoas, as mulheres, né, que, né, tem voluntárias que estão lá há 17 anos, tem outras que passam alguns períodos, né, mas é uma vivência comunitária ali. E a senhora, com certeza, é uma grande liderança. Não, eu só consigo fazer porque tem um monte de gente que ajuda. Bom, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo está se esgotando. A gente vai encaminhar, então, para o encerramento. Vou deixar, então, o espaço à disposição de cada uma para as considerações finais. Eu só tenho que agradecer mesmo pelo espaço, pela oportunidade de estar dividindo, sabendo um pouco mais também da Dona Marli. Dona Marli, suas considerações finais? Bom, eu agradeço. Eu sempre digo que esse trabalho eu vejo como uma missão, né? É a forma concreta para que eu possa viver minha fé. Sempre vejo assim, né? Busco forças no alto, com os pés fincados no chão e reconhecendo o Cristo do meu lado, no meu irmão, né, sendo solidário nas dores. E quanto mais humana eu conseguir me tornar, mais perto do divino eu estou. Muito obrigada, gente. Tenho certeza que estamos muito bem representados este ano de Mulheres Cidadãs. Ontem nós recebemos a Marília, a Dona Regina, foi muito legal compartilhar as histórias e conhecer um pouquinho mais da história, da trajetória da Dona Marli, também a trajetória da Natiele, desse case de sucesso que é a Cria Amigos. Muito obrigada por compartilharem conosco, aceitarem o nosso convite, achar um espacinho aí na agenda. Estamos muito bem representadas de mulheres cidadãs, eu tenho certeza. Bom, pessoal, a gente vai então chegando com o programa de hoje ao fim. Lembrando que a TV Câmara, ela passa sempre nas nossas redes sociais, com transmissão no Facebook e no YouTube, de terça a quinta-feira. Nós retornamos na próxima semana. Aguardo você, até lá!